Então, diante da complexidade disso, me pergunto como os empregadores, como os donos de empresa Exato. podem Como é que a se gente prevenir disso ou melhorar, uhum, ou reduzir, ou se uhum, preparar, uhum. né. É. O fato do burnout ser um fenômeno relacionado ao trabalho, especificamente ao trabalho no capitalismo, né, nos faz pensar, né, sobre todos esses aspectos sociais que a gente citou aqui, que fazem parte dessa cultura, né, de uma sociedade neoliberal do desempenho, e como às vezes sem percebendo mais ou menos, as empresas podem reproduzir isso, né. Então poder fazer uma leitura crítica, né, da sua própria cultura enquanto empresa, por exemplo, algumas empresas vão ter um modelo de liderança, né, competências lá, o chá que a gente chama no RH, né, competências, Habilidade. conhecimentos, habilidades e atitudes ou, enfim, competências que são esperadas, né, de quem serão os líderes dessa empresa. O que que é aquilo, né? É meio que um modelo ideal, né? Esse modelo ideal, ele é um modelo possível ou ele é irrealizável? Ele convida, né, esses colaboradores, e esses colaboradores têm um plano, um PDI, um plano de desenvolvimento individual, que sua chefia trabalha para que alcance esses conhecimentos, habilidades e atitudes, ou esse é o modelo de liderança, é isso, né, e aí a pessoa vai, digamos, ficando com os seus próprios recursos tentando dar conta daquilo. Então existem, sutilezas, né, que podem ser lidas criticamente pela empresa para perceber, ué, será que isso aqui que eu criei com o objetivo de deixar clara que a comunicação para todo mundo, né, de qual que é o modelo de liderança, será que isso pode acabar sendo um risco psicossocial aqui, né, para, enfim, para iminência, né, de quadros aí de exaustão, de burnout? Então a empresa pode fazer essa leitura, existem ferramentas que podem ajudar, como eu comentei, né, no início da nossa conversa, tem essa escala, né, mas eu sempre fico, assim, reflexiva, né, porque isso também se torna um produto a ser consumido, né, enfim. Mas a gente tem, digamos, uma escala que está validada, que é um modelo, a princípio, confiável, que as empresas poderiam utilizar tanto para diagnóstico quanto para entender, assim, para isso poder ser a base de suas decisões ou de projetos, de programas, né. Então ela, junto do seu RH ou da sua área de saúde e segurança do trabalho, podem implementar programas, né, projetos, que Em que visem sentido? Que tipo de projeto, que tipo de programa? que possam visar, assim, ao bem-estar desse colaborador ou a melhores condições ali de trabalho. Por exemplo, tem empresas que vão tem diversos tipos, né, de ações que podem ser feitas, desde, por exemplo, monitorar a saúde dos Mas colaboradores. como é que eu faço isso sem emplacar, sem bater de frente, por exemplo, com o sigilo médico e LGPD? Eu não posso monitorar legalmente, eu não posso fazer isso. Não, assim, que eu digo monitorar a saúde no sentido de a gente poder, por exemplo, nas áreas de saúde e segurança do trabalho, Uhum. né, poder oferecer numa determinada data, comemorativa, sei lá, no Setembro No amarelo? Amarelo, ou no Janeiro Branco, alguma coisa assim, oferecer, Disponibilizar. disponibilizar Uhum. algo para eles, uma prática, né, por exemplo, uma prática de caminhada, tem gente que faz grupos, né, alguma coisa Uhum. nesse sentido. Eh, Tem muitas empresas que fazem corridas, né, prática de ioga. isso, nesse Então, agora deixa eu sentido. te fazer uma provocação. Do que adianta eu fazer uma caminhada uma vez por ano ou fazer, dar um Uhum, wellcast Teams para o meu funcionário uhum. e o design do meu fluxo de trabalho continuar estressante? Eu, para mim, assim, do meu ponto de vista, esse tipo de atitude é meramente cosmética, Uhum, tá. uhum. Mas é Faz legal do ponto sentido. de vista de clima organizacional, né, que vai bonitinho lá para as Uhum, top lugares para trabalhar, porque são as coisas que eles consideram, mas o meu uhum, design de uhum. trabalho, ele não me permite desconexão, por exemplo, tá, Teve eliminando pausa, né. pausas para dar uma Uhum. respirada, Ele né, e premia o que faz hora extra todos os dias. dias Não, o horário é até às 18h.
Mas aquele que trabalha até meia-noite, ele é mais premiado, ele é mais E esse nem elogiado. sabe que de repente ele não fez nada até as 16 horas e começou a trabalhar às 16. Também tem a foi até questão às 10. do foco, também. Exatamente. Sim. Isso assim, ó, eu do ponto de vista jurídico, como eu trabalho muito com o pessoal do RH, eu tenho esses reportes. E às vezes, quando a gente olha para um indicador desse do hora extra, a gente diz, vamos olhar com lupa isso aqui para ver o que está acontecendo. O trabalho está mal dimensionado mesmo, a carga de trabalho está mal dimensionada, a equipe está mal dimensionada, precisa mais gente, ou a galera não está fazendo o que tem que fazer, não é o que tem que fazer. E isso acontece bastante. Né? Principalmente depois do advento do celular, da rede social. Sim. Então fica aquela coisa, aquela na penumbra assim, eu trabalho muito porque eu respondi um e-mail às 10 horas da noite, mas eu não fiz nada durante o dia, passei grandes pausas aí, perdida em outras coisas, aí eu trabalho um pouquinho e respondo, eu perco novamente um tempo. E isso, na pessoa, eu percebo que gera um certo estresse, porque a percepção dela é que ela está trabalhando até às 10 da noite, mas de fato ela não está. Não. Mas ela está E aí não hiperconectada. seria um Perfeito. burnout. Hiperestimulada, hiperconectada, com a atenção fragmentada, muito provavelmente cansada ao final do dia. E isso que você falou, Astrid, assim, seria uma atuação verdadeira das empresas, né? Se olhassem de fato para o desenho dos seus processos de trabalho. Essa provocação que você faz de assim, uma atuação mais cosmética, né? Acho que até os próprios trabalhadores tendem a perceber dessa maneira. Tá bom, já lá vou eu fazer uma ginástica laboral ou fazer alguma coisa assim, tipo, para a empresa poder dizer seja para eles mesmos ou para algum órgão externo que faz essas coisas, né? Como se isso desse indicadores de que eu estou fazendo alguma coisa pelo bem-estar dos colaboradores. A psicologia positiva, que começou a também ficar na moda, né, nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 90, 2000, ela traz assim conceitos como felicidade, bem-estar, atitudes positivas, né? E existem ferramentas hoje para medir bem-estar no trabalho, felicidade no trabalho, enfim, empresas que Eu vou nem vendem. puxar esse gancho da felicidade, porque a gente ia continuar conversando aqui mais 3 horas. Eu ia dizer assim que era crítico Porque a isso, né? felicidade, a gente entra numa quadra meio filosófica e de lição de vida, né? De como eu me coloco diante da vida e nem sempre a gente está feliz, nem sempre a gente está Exato, é isso que eu ia dizer, assim, que isso foi um desserviço, na verdade, né? E que Aliás, algumas estressa, né? Eu sou obrigada a ser feliz. Exato. Gente, mas hoje eu não estou feliz. Hoje minha bateria Exato. social está desse tamanho. Você exclui a negatividade, a tristeza, ou enfim. Você não abraça as suas sombras. Não, nem a sua humanidade. Então, o que eu queria dizer com esse ponto da felicidade é que tem gente vendendo isso para as empresas como uma ferramenta que elas podem usar justamente para aumentar ali esse bem-estar, essa felicidade no trabalho, mas, gente, a gente não está sempre feliz no trabalho, o trabalho E às não é vezes só a um gente não fonte, pode, né? tá? Inclusive, a gente às vezes tem que ter uma certa insatisfação para que a gente consiga evoluir. Né? Se a gente, se a humanidade tivesse sido feliz desde o início, a gente estava ainda pendurado em árvore. E acaba... aliás, eles estavam felizes, eu acho que estavam mais felizes do que a gente. Sim. E será que não acaba sendo até um custo em dobro? Porque ao mesmo tempo que você está perdendo os profissionais, você ainda está implementando essas medidas cosméticas que está investindo nisso para não gerar nenhum retorno? Então, assim, para a gente conseguir fechar todas as pontas e trazer alguma luz para os líderes que hoje, eu quando veio a NR1, aquela monte de exigência, né, que a gente viu tudo que a gente vai ter que fazer, o tamanho do abacaxi que está no colo das lideranças, eu disse assim, gente, quem vai ter burnout são os líderes, né, porque ele já tem que matar 3 leões por dia, desviar das ansias e agora ainda tem que fazer a Mas gestão espera aí, dos Astrid, sociais. eles não podem se dar o luxo de ter burnout. Não. Eles têm muito o que fazer. E aí, sabe como é que ele tem o burnout? No infarto, no AVC. Né? Que sabemos Quer dizer, que é assim, ó, só aumenta, né? Ó, fulano tá com 52. Né? Sim, é bem sério, né, gente, assim. O que o empresário pode fazer para gerenciar isso, digamos assim, né? Ou tentar, né? Eu acho que a gente precisa pensar de forma mais prática, né?
a respeito dos processos de trabalho, né? Como a Astrid falou, assim, olhar para o desenho do fluxo de trabalho, as tarefas de cada um, né? Porque a gente não vai conseguir chegar num nível tão subjetivo de entender, não, mas para essa pessoa, a gente vai incorrer no mesmo erro daqueles pais de uma geração que se sentiu hipercobrada, vai lá e poupa, né, os seus filhos. Então, não é sobre poupar a pessoa do sofrimento, né? Mas sobre ter espaços de diálogo, né? Em que a pessoa possa, então, conversar sobre aquilo que não vai bem, né? Então, além desses espaços de diálogo, é fazer uma leitura crítica dos seus processos de trabalho e dentro do que... Então, a gente tem uma norma regulamentadora. Então, o que que ela pede? Precisa atentar a esse pedido, né? O que está sendo determinado e focar naquilo ali, né? Não A gente tem que seria... entender que a gente não vai ser o psicólogo do funcionário. Isso Pois te é, você cabe, não vai é, curar não vai os curar ninguém, não funcionários. vai... Você vai fazer o Isso. que está no seu alcance. Mas eu posso fazer um desenho de trabalho onde eu forneço todas as ferramentas que ele precisa para fazer o trabalho que ele tem. E fazer, eu posso oferecer um ambiente acolhedor onde ele tem a liberdade de apontar, às vezes, uma falha no processo, apontar um erro, né? Porque o que é que a gente percebe, às vezes, num ambiente onde eu não posso errar, né? Eu, às vezes, vejo o erro e não falo. E quando a catástrofe se instaura, não foi ninguém. Mas se eu tivesse um ambiente onde eu pudesse dizer, aquilo ali está fora do lugar, vai dar um problema. Vamos resolver, eu resolveria o problema lá na sua raiz, no seu nascedouro, né? E principalmente a desconexão, né? Acho que a gente, além de, como empresa, permitir que o colaborador se desconecte, a gente talvez tenha que ensinar ele novamente a se desconectar. E aí eu acho que entra bastante a tua tática clínica. Sim. Né, o que a gente teria de ferramenta para ensinar as pessoas hoje a se conectarem novamente? Olha, é nadar contra a Eu deixa eu correnteza, né? fazer uma parte aqui. Hoje de manhã, eu me dei conta disso, que eu também sou hiperconectada. Eu estava na academia fazendo meus exercícios e estava ouvindo um podcast. Né? Eu estava estudando para a nossa conversa de hoje, enquanto eu fazia, em vez de eu estar ali, naquele momento, focada no meu corpo, né? No exercício que eu estava fazendo exercício e ouvindo um negócio. Sim. E a gente faz muito disso, 3, Faz. 4 coisas ao mesmo tempo, a gente nunca está no aqui e agora. Isso. Sendo que o caminho seria justamente por aí, para a gente caminhar numa contracorrente dessa exaustão por sobrecarga, né? O Byung-Chul Han, ele fala assim que o tédio, né, e o ócio seriam caminhos possíveis, né? Isso pensando na clínica, né? Agora não necessariamente nas empresas, né? A leitura crítica que a gente pode fazer do modelo de trabalho poderia começar já, por que são 8 horas, horário comercial, né? Quem que inventou? Por que a gente mantém? Então, tem muita leitura crítica que a gente pode fazer. E escutar o colaborador não é só, digamos, a liderança conversar com ele e escutá-lo, porque tem um perdito que opera ali, no sentido de, será que eu posso falar isso com o meu chefe? Será que eu posso ser completamente honesto aqui? Né? E aí é que entraria, por exemplo, né, talvez dentro do RH, das empresas que têm RH, poder fazer uso de ferramentas para diagnosticar, sejam ferramentas próprias, eles vão utilizar com base nos seus próprios modelos, né, ou escalas que estão disponíveis, que podem ser aplicadas por psicólogos organizacionais, enfim, pode ser um diagnóstico feito por consultoria, né, mas que vão auxiliando a empresa a entender. As pessoas acham que elas têm espaço para falar ou não? Como é que a gente vai mapear isso, né? Então, os assuntos mais sensíveis, normalmente a gente trabalha com os canais de denúncia. Também, isso. Porque a pessoa vai... Às vezes você está vendo uma coisa com crime e é complicado você reportar, você pode chamar um empresário. E aí tem um canal, canal que a pessoa específico pode pra fazer isso. isso anonimamente, né? Então, são lugares possíveis, né, para atuar. Então, quanto empresa, não adianta a gente ficar investindo muito dinheiro nessas medidas cosméticas. A gente tem que investir muito mais
no design do trabalho, e às vezes a gente tem as pessoas certas dentro de casa mesmo para fazer isso. A gente não precisa nem trazer gente de fora, às vezes, para fazer isso. Até porque me parece um duplo custo para a empresa. Na medida em que ela está perdendo esses empregados para o burnout, ela também está investindo em medidas que não estão dando resultado. Então, quanto que isso está custando para a empresa, né? Então, para cada empresa individualmente, eu não sei, mas a gente tem um número, né? Tem mais ou menos uns 2 anos esse número, que a gente tem 12 bilhões de dias de afastamento por doenças relacionados ao estresse, né? E um custo de 13 bilhões de dólares de prejuízos por conta de afastamentos relacionados ao estresse e doenças mentais, transtornos mentais. Tá? Então, é um custo altíssimo. No final das contas, a gente percebe que olhar para o próprio processo, reduzir os pontos de atrito, permitir que o colaborador se desconecte, ensinar ele a se desconectar, dá lucro, né? Não precisa ser prejuízo. A gente tem que perder esse mindset de que investir em saúde mental é custo, não, é investimento, literalmente um investimento. Você reduz afastamentos, reduz retrabalho, reduz erros, né? Isso é interessante até, não sei se tu corrobora isso na clínica, mas a pessoa que está sob um estresse, ela tem a janela de decisão dela estreitada, né? Então ela para de ver alternativas e a margem de erro dela é muito grande. Eu li um estudo sobre profissionais de terapia intensiva, de UTIs, né, e como a margem de erro deles cresce exponencialmente conforme eles vão ficando mais cansados ao longo do dia. É uma coisa impressionante, é uma progressão geométrica da margem de erro. O limite, ele está ali, né? A gente não decide qual que é o nosso limite, ele está posto, né? O limite físico do nosso corpo, o limite daquilo que a gente consegue fazer, suportar, né? E o que seria de fato remédio, digamos assim, né? Para essa situação de exaustão, de esgotamento, não é necessariamente uma empresa que pode dar, né? Que é o cultivo do tédio profundo, do ócio, que não precisa ser criativo, pode ser só ócio mesmo. Só pegar na rede. Até o ócio querem deixar criativo, né? O ócio precisa ser Criativo, nossa, nem eu. Assim, é claro que em estados de ócio, às vezes vem uma ideia, justamente no contraponto de que você ideias no chuveiro. Eu nunca tenho nada para anotar. Você está só ali, né? Só ali. Só você. Quando eu saio do chuveiro, já foi, né? Mas como é importante resetar a mente de verdade, né? Quando a gente se coloca em situações em que a gente não pode acessar o celular, por exemplo, como parece que você sai melhor daquilo, né? Dá uma certa síndrome de abstinência no começo, mas depois melhora. Então a gente está chegando ao fim, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Se você já passou por isso, se você tem uma história de burnout para contar, coloca aqui nos comentários, a gente vai adorar ler, né? A gente pode passar para a Juliana também, para a doutora Juliana, dar uma olhadinha e comentar isso depois. Quem sabe vira mais um podcast, mais né? um podcast. Assim, se a gente partir para a história da felicidade, nós vamos conversar um monte ainda. Verdade. Te agradeço imensamente, Juliana. Tá? Diz aqui para o nosso público como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Ou se você tem um telefone para contato, um Instagram, um canal no YouTube, um WhatsApp, pode passar os seus contatos para o nosso público. Bom, no Instagram eu estou como @juliana.rengel, escreve Rengel, né? E podem me encontrar lá, escrevo alguns textos de vez em quando, justamente para estimular a reflexão sobre temas como esse e outros. Vai ser um prazer dialogar. Obrigada, Juliana. Obrigada. Foi um prazer te receber. E se você gostou desse conteúdo, segue o nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Isso ajuda as redes sociais a entenderem que você gostou desse conteúdo e distribuírem para mais pessoas. Fique ligado no nosso canal, que logo a gente vai trazer mais novidades, mais conteúdo interessante, um pouco de jurídico, um pouco de medicina, de psicologia, sem juridiquês. Fique ligado, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo episódio.